Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Neste final de semana, completamos uma semana do novo governo federal, empossado no dia 1º de janeiro. Novos ministros, criação de mais ministérios, decretos do governo anterior que foram revogados e outros prorrogados. Como tais medidas estão sendo recebidas pelos brasileiros, tanto os que votaram quanto os que não votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Para fazer essa análise, o nosso convidado de hoje é o cientista político Alexandre Valmote Borges, professor da UFO, graduado em Direito e em Ciência Política, mestre e doutor em Direito, doutor em História e pesquisador do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados. Obrigado, professor, mais uma vez pela sua presença aqui no Band Entrevista. Olá, é um prazer estar aqui no Band. Professor, antes da gente tratar de temas específicos, como que o senhor avalia os discursos de posse, tanto do presidente como ministros? Eles falaram mais de futuro, dos desafios que vão encontrar, ou gastaram mais saliva falando do governo passado, do governo anterior, o que fez e deixou de fazer? Bom, eu acho que o primeiro ponto, que é um ponto básico, é o governo que chega era oposição ao governo anterior. Então, obviamente, o discurso é pautado por uma ideia de contrastar com o que estava ali antes. Isso não há como nós imaginarmos de maneira diferente. Você, obviamente, procura colocar no seu discurso, isso em todas as esferas políticas, em todos os momentos ocorrerá isso, você destaca os pontos negativos do anterior e, obviamente, anuncia suas propostas e procura mostrar que suas propostas são mais vantajosas e positivas do que aquelas do governo que se encerra. Com relação ao presidente, eu acho que nós temos dois discursos. É importante frisarmos isso, né? Quem acompanhou aí a posse, né, no final de semana passado, há um discurso para o Congresso, propriamente um discurso mais formal, na solenidade de posse, e há um outro discurso do púlpito do Palácio do Planalto para o eleitorado, né? Me parece que há uma diferença entre os dois, mas nos dois casos eu acho que há essa intenção forte de marcar um contraste com a administração anterior. Não há como afastar isso. Com relação aos ministérios, bom, são mais de 30 ministérios, são vários ministros e eu vejo a posição, a situação, a onda política que leva a cada um desses ministros ou ministérios de maneira diferente e por isso nós temos discursos diferentes. Se nós tomarmos, por exemplo, as manifestações da nova ministra da Saúde, ela reforça um compromisso com uma pauta baseada na técnica, numa administração mais eficiente. Nós olhamos, por exemplo, o ministro Silvio, é um discurso mais eloquente, um discurso que procura marcar, né, uma ruptura ideológica de visão de mundo mais forte com a administração anterior. Então, com tantos ministérios, obviamente, os discursos dos ministros e das ministras acabam tendo contornos diferentes. E talvez aquele que seja, né, que dói na parte mais sensível de todos, que é o bolso, obviamente, né? O ministro da Fazenda, ele procura acentuar o quê? Né? Isso também é bastante comum, não é? Quem recebe, retórica, o que você diz? Olha, ele lá atrás está me entregando com uma série de contas em aberto. No primeiro momento eu vou ter que exigir um pouco de sacrifício de vocês, porque eu tenho que praxe dos novos governantes. A gente vê no governo estadual, porque eu peguei o estado quebrado. Aí você vai no governo municipal, porque eu peguei a prefeitura quebrada e daqui para frente a gente vai ter dificuldades. Né? Meio praxe, né, professor? Meio praxe, exceto, né, óbvio, o governador Zema não pode falar do seu mandato anterior e quando você faz o seu sucessor. Né? Óbvio que aí tudo às mil maravilhas. Né? A gente vai entrar especificamente, né, em alguns assuntos como o Ministério da Economia, da Saúde, da Educação, né, que são assuntos latentes, mas antes mesmo da posse, né, depois do resultado nas urnas, esse novo desenho dos ministérios foi se formando e chamou a atenção de muita gente. Tínhamos 22 ministérios no governo Bolsonaro e agora passando para 37 ministérios no governo Lula. Como é que o senhor vê essa ampliação, uma vez que o atual governo garante que não vai aumentar gastos, mesmo aumentando essa quantidade considerável de ministérios? Sim. Eu acho que a gente não pode ir nem tanto para um extremo, nem tanto para o outro. Ou seja,
não é necessariamente a criação de mais alguns ministérios que vai gerar um descalabro das contas públicas, não. Mas, por outro lado, também há um limite de criação de ministérios para você saber exatamente qual a acomodação de cada um e o que cada um fará. Inclusive para não gerar algumas dúvidas, como por exemplo, uma dúvida surgida, até você usou a expressão Ministério da Economia, né? Que na verdade foi extinto. Agora nós temos Fazenda e Planejamento. Então algumas dúvidas já surgiram, por exemplo, qual será exatamente, né, a pista de rodagem, vamos chamar assim, da ministra Tebet, e qual será exatamente a pista de rodagem do Ministério da Fazenda. Bom, eu não tenho dúvida que o Ministério da Fazenda tem um leque de competências e atribuições muito maior, mas o Ministério do Planejamento vem agora como algo revigorado, com a gestão de pautas importantes com impacto na economia, não é? Então, realmente, isso acaba trazendo, né, algumas mudanças. Por exemplo, houve algumas outras acomodações em parte da pasta, né, na parte inferior, entre Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Industrial, com o vice-presidente, inclusive, sim, que sai do Ministério da Fazenda e vai para o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma criação desmesurada, né, de ministérios também seria um absurdo. Ora, se é para atender a cada interesse setorial, nós criaríamos então mais de 100 ministérios. O Ministério da Comunicação da TV, o Ministério da Comunicação dos celulares e assim por diante. Não, isso não dá organicidade, isso não dá ação administrativa. Eu acho que um ponto importante, né, a gente notar é que parte dessa criação, e veja, eu não estou falando isso em sentido negativo, sim, nem de um moralismo exagerado, é para você acomodar os interesses dos aliados. Então você vê na composição do Ministério, obviamente, né, o presidente contempla em primeiro lugar o seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, maior quantidade de ministérios, mas aí você tem todo um desenho de acomodar, por exemplo, o MDB, União Brasil e outros tantos partidos, como, no caso, alguns não são nem tão representantes de partidos, mas representantes de uma voz muito forte da sociedade, como, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. E isso vai refletir lá no Legislativo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Então, essa quantidade de ministérios e alocando essas pessoas, isso vai refletir certamente no Legislativo. Mas antes da gente ir adiante, e ainda falando sobre os ministérios, a gente percebe o seguinte, um número recorde de mulheres aí no primeiro escalão, 11 ministras dos 37 ministérios. É um ponto positivo? Como é que o senhor avalia? Eu ainda acho que deveria ser mais. Eu acho que deveriam ser mais mulheres. Mas é óbvio, né, que considerando o histórico, a estrutura do Brasil, nós temos aí um número significativo, inclusive com a responsabilidade de gestão de ministérios absolutamente sensíveis e importantes, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, que vai ter uma enorme responsabilidade aí nesse ano e no ano que vem, não é? A própria ministra Tebet, né, que inclusive foi candidata, não é, à presidência, mostrou uma votação e o apoio depois extremamente importantes, né, à eleição do atual ocupante. Talvez o Ministério do Meio Ambiente, que nós mencionamos agora, também tem toda uma simbologia nisso. Eu acho extremamente importante. E detalhe, né? Olhamos para os ministérios, sua pergunta é absolutamente importante e pertinente, mas não nos esqueçamos que também algumas outras entidades ou órgãos da administração extremamente importantes e com enorme poder também estão nas mãos de mulheres, como os bancos estatais. Exatamente. Não tem o status, não é ministério. Caixa Econômica Federal. Exatamente, né? Mas ali você tem uma movimentação de recursos, encaminhamento de financiamento público, gestão de fundo de garantia, o Banco do Brasil, o financiamento agrícola, né? São peças importantíssimas de qualquer governo. Acredito que a gente tem muito assunto para tratar daqui para frente, né? Mas nessa primeira semana que a gente está fazendo esse recorte, esse olhar atencioso aí, falávamos de ministério, que começou a se desenhar antes mesmo da posse. Com a posse, imediatamente após a posse, duas medidas que foram tomadas pelo atual governo federal que impactam na economia e na vida dos brasileiros. Então vamos começar. Manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, sim, que inclusive deve voltar a ser chamado de Bolsa Família.
O senhor vê isso como uma promessa de campanha que está sendo cumprida, uma maneira dele, do atual governo, então, ter uma facilidade em dialogar com o público, com o povo brasileiro? A eleição do atual presidente, a gente não pode esquecer isso, ela foi pautada justamente nessa pauta, não é? Desses direitos de assistência social e o Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, como queiram, né? Os telespectadores e as telespectadoras, era um ponto capital do encaminhamento de todas as propostas do ano passado, né? Fundamental o compromisso de campanha. Inclusive é bom lembrar, né, que antes mesmo da posse, a maior movimentação, ou uma das maiores movimentações do governo eleito foi justamente na aprovação da emenda à Constituição que possibilitasse, né, que custeasse esse benefício de assistência social. Bom, eu acho extremamente... Com a quebra do teto de gastos, inclusive. O teto, coitado, né? O teto aí, ele já está... Está quase tendo tudo quebrado. As telhas aí já estavam no estado precário, né? Se fosse nessa época de chuva aqui em Uberlândia, o teto já estava goteirando por todos os lados, né? Aliás, isso é um desafio, né? É o desafio justamente nos próximos meses que a atual administração apresente, né, o seu marco de gestão das finanças do Estado. Isso é um desafio enorme, né? Que vai envolver, inclusive depois a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre o Legislativo, porque tudo isso passa pelo Legislativo. Bom, outro ponto, né, com relação aí aos combustíveis também. Exatamente, né? Que foi imediatamente determinado ali. Eles mantiveram, né, prorrogaram por mais 60 dias aí a isenção de impostos federais, PIS e COFINS, basicamente, de gasolina e etanol, diesel e gás de cozinha até o final do ano, né, professor? Sim. Veja, esse ponto é um ponto interessante porque, de um lado, vamos chamar assim, o eleitorado do atual presidente, obviamente, espera medidas de impacto e medidas urgentes. O caso dos combustíveis é um caso ilustrativo de que não é tão simples o dia 1º de janeiro ou o dia 2 de janeiro para você mudar todas as coisas, não é? Havia a ideia inicial de simplesmente cessar o benefício, ou seja, né, os preços se realinhariam em função do impacto do imposto que voltaria a incidir. Primeiro dia útil, aumento de quase 90 centavos por litro de combustível. Seria uma catástrofe. Agora, as coisas não são tão simples, né? Porque, por exemplo, toda a discussão de combustíveis no Brasil passa pela Petrobras. Sim. Nós temos um novo indicado à presidência que ele ainda tem que montar sua equipe, seu staff. A mudança da política de preço vai passar por isso. E depois, obviamente, no caso dos combustíveis, isso ainda tem que ser amarrado também com o ICMS, que é um assunto de interesse dos estados da federação. Então, obviamente, não poderia ser no primeiro dia e eu acho que aí a administração se rendeu à realidade, né? Fez a prorrogação, pelo menos em parte, né, por 60 dias. Está ganhando tempo. Para organizar e ver como será, né, a sua pauta, o seu caderno, né, para essa matéria aí, não é? Porque realmente não é fácil, né? Vamos usar um outro exemplo aqui que nem é tanto da área econômica, né? Haverá um grande revogaço das normas sob sigilo. Bom, não é tão simples assim, porque você tem que olhar especificamente todo item e toda a matéria de sigilo para verificar, primeiro, pode haver nome de pessoas envolvidas ali, então a intimidade e vida privada. Não é? Há outros elementos de segurança do próprio Estado, não é simplesmente chegar e dizer abra-se tudo agora e revele-se tudo daí para trás. Tanto que, de novo, é uma coisa parecida com os combustíveis. A nova gestão entrega à Advocacia da União para que faça uma análise criteriosa do que pode ser exposto ou não, não é? Esse é só o começo, né, professor? Só o começo. Com relação aos combustíveis, pode esperar que, quem sabe, o que vai acontecer, é só o tempo vai nos dizer. O Band Entrevista de hoje, recebendo o cientista político, professor Alexandre Valmont, fazendo uma análise dessa primeira semana do novo governo federal. A gente vai para um breve intervalo, na sequência a gente continua com esse assunto e eu volto já. Aqui
Aqui na Fiauto Peças e Serviços tem o melhor em revisão e manutenção do seu carro ou picape. Suspensão, freios, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento, parte elétrica, troca de óleo e muito mais. É isso, Amanda? Isso mesmo. Aqui nós temos atendimento especial para nós mulheres. Fiauto Multimarcas. Vem pra cá. Autoescola Condutor e conta com a melhor frota de Uberaba. Aqui não tem simulador e as aulas são práticas e ainda tem as melhores condições de pagamento. Quer saber mais? Entre agora nas redes sociais da Condutor, né, Lara? É isso mesmo. Siga nossas redes sociais e aproveite para participar do sorteio de uma habilitação. Autoescola Condutor, vem pra cá! Cartão de Todos Uberaba, que além de ter acesso a vários especialistas na área médica, uma clínica gigante tem grandes descontos em vários parceiros, Diogo. É isso mesmo, temos desconto na Drogazil, no Açaí do Mineiro e para você que quer fazer uma universidade, 40% de desconto na Factus. Cartão de Todos Uberaba, vem pra cá. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Feliz Ano Novo! No primeiro sorteio de 2023 tem 300 mil reais no quarto prêmio. No primeiro prêmio, 12.500 reais. No segundo, 20 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Tá precisando trocar suas lentes ou seus óculos? A melhor opção é a Telefotótica. Qualidade, tecnologia e garantia do melhor preço e entrega mais rápida em todas as lojas, Dani. Isso mesmo, em mês de férias tem promoção. Troque seus óculos de grau e ganhe um lindo óculos de sol. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Atenção, a Unidas fabrica portões residenciais de rolar com a melhor qualidade e feitos sob medida, proporcionando mais segurança, praticidade e valorização ao seu imóvel, é isso, Viviane? Isso mesmo, e é uma grande opção para você substituir o seu portão basculante. Unidas, portas e portões de rolar automáticos, vem pra cá. Atenção, você que precisa de faróis e lanternas e quer economizar. A Só Faróis vende novos com ótimos preços e ainda trabalha com recuperação de peças com qualidade de novo e com garantia. Tem condição de pagamento dele? Tem sim, tudo em até 10 vezes no cartão. E montamos e despachamos para todo o Brasil. Só Faróis e Latarias, vem pra cá. Quer deixar o seu espaço mais prático e funcional? Toda quinta no Band Mulher, Organize a Vida. Oferecimento Rei do Real. Tudo para a sua casa. Uberlândia, Araguari e Catalão. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o cientista político, o professor Alexandre Valmont, fazendo uma análise dessa primeira semana do governo Lula. Professor, falávamos aí então da posse, dos discursos, ministérios, agora vamos para pontos específicos. Ministério da Saúde, Brasil saiu aí de 2 anos duros da pandemia, Sim. Terceiro ano, a pandemia completou 3 anos agora. O que o senhor vê de desafio para a nova ministra da Saúde que tem um perfil técnico? Bom, primeiro um desafio de comunicação e de educação para a saúde, não é? Queira ou não, nós tivemos nos últimos, vamos botar anos ou último período, né? Uma contaminação desse espaço de debate por posturas negacionistas, contrárias, né? Algumas absolutamente sem fundamentos, né? Na prática, isso representou o quê? Uma falta de uma comunicação agressiva, de uma articulação forte da União com os estados e municípios, caem os índices de cobertura vacinal, não só, né, envolvendo a Covid, aí, mas obviamente outras como poliomielite e outras tantas doenças. Isso aí vai exigir um esforço de comunicação, força de educação para trazer as mães, trazer os pais, trazer as crianças, né, para a vacinação. Isso é um desafio enorme. Outro, né, a necessidade de recomposição, e isso envolve recursos, né? Essa semana mesmo eu ouvi o nosso secretário aqui, o nosso secretário do Estado de Minas Gerais, e ele já trouxe uma espécie de lista. Olha, hospitais regionais, eu preciso de dinheiro, o hospital regional não funciona sem o auxílio da União, ou seja, isso também vai chegar na mesa da ministra. Necessidade de recursos, vai bater lá no novo recorte a ser feito no orçamento, aumentando ou majorando os gastos com saúde, né? Isso é extremamente importante. E é claro que a gente não pode deixar de falar da Covid, não é? Há necessidade agora de nova cobertura, cobertura ampla, não esquecendo, né, que gente vacinada é vantagem.
menor quantidade de dias afastado do trabalho, a economia recebe isso muito bem, além do bem-estar em geral da população, com uma cobertura vacinal de alto nível, alto padrão. Você tocou num ponto muito importante. Ela é uma pessoa com conhecimento na área de saúde e gestão de política para a saúde. Isso é bastante auspicioso. Nízia Trindade, que é ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, ela que assume o Ministério da Saúde. Mas aí, professor, diante desse cenário, pelo que a gente percebe, por exemplo, nesse discurso inicial, é que não se propõe nada de novo, mas a gente percebe reconstruir ações que talvez não foram feitas no governo passado. Exatamente. É bem isso? Temos isso, uma boa parte disso, né? O cumprimento não só de políticas de governo, que é isso que cada um traz de novo, mas principalmente o cumprimento e execução de políticas de Estado, ou seja, são determinações que estão tanto na Constituição como nas leis que não foram levadas, né, a contento ou de maneira eficaz pela administração anterior. Um exemplo que a gente pode citar é a não vinculação, não a obrigatoriedade da vacinação, né, das crianças em famílias assistidas pelos planos assistenciais do governo, que agora passa a ser obrigatório. Da saúde, gostaria de passar com o senhor para a educação. Novo ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Né? E a gente encerrou o ano de 2022 mostrando a situação crítica das universidades com relação ao repasse de verbas, investimento em pesquisa científica. Qual o desafio agora, professor? Bom, eu sou professor universitário, os telespectadores e as telespectadoras já viram isso, né? É claro que a situação das universidades públicas é gravíssima, né? Gravíssima, a carência de recursos, mas, veja, não é só de recursos, assim como na área da saúde. Acho que todos e todas acompanharam, né? Os 4 anos da gestão da educação foram 4 anos de tombos, escorregões, uma coisa horrorosa, né? Ministros que caíam, chegou ao ponto de ministros serem indicados, mas não poderem tomar posse, porque currículo falso, quer dizer, um educador falsificando seu currículo. Né? Atrapalhadas no Enem. Atrapalhadas no Enem, não é? E aqueles casos escabrosos, né, de barras de ouro, com algumas pessoas que supostamente, né, são lideranças religiosas, né, uma confusão tremenda. Então, o desafio da educação é muito grande, não é? Agora, veja, eu falei da universidade, sou professor universitário, o caso é gravíssimo e tal, né? Mas não nos esqueçamos que o ensino, né? As fases iniciais, o ensino básico, o ensino fundamental, ele tem uma série de problemas. Primeiro, nós temos o desafio da recuperação do hiato do período de afastamento das crianças das escolas durante a pandemia. Isso está... Qualquer criança, pai, mãe presenciou isso, não é? Há um hiato ali. Obviamente, nós temos que ter ações fortes de recuperação disso. Então, isso vai exigir uma preocupação enorme do Ministério da Educação. E aí é interessante porque eu acho que tem uma simbologia nisso na indicação do ex-governador do Ceará, porque nos últimos anos o estado do Ceará tem sido apontado como uma experiência exitosa nessa área do ensino, inclusive com algumas coisas que são desafios enormes, como a educação em tempo integral. A educação em tempo integral, nós temos que chegar e realizar isso. Quer dizer, a criança vai ficar na escola o dia todo, né? Para isso mesmo, ter uma formação ampla, abrangente, não é isso? Esse é um enorme desafio. E veja, o caso da educação não é um caso simples, porque você envolve União, os estados, principalmente no ensino médio, é uma responsabilidade dos estados, e lá na base com os municípios. Então a União tem que ser uma boa indicadora, uma boa gestora, definir as políticas abrangentes, cobrar a execução dos estados, cobrar a execução dos municípios e, obviamente, os municípios e estados também cobrarem os recursos e a articulação por parte da União. Eu acho que a educação é o maior desafio desse novo governo. Se eu pudesse fazer uma lista, né, de desafios, eu colocaria esse como um desafio maior em função desses 4 anos de confusões, trapalhadas, né, de terra arrasada da educação. Economia. Ministro Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, agora na Economia, Fazenda, ex-prefeito de São Paulo, né? Já o mercado olhando com uma certa desconfiança, essa questão da prorrogação
aí então dos impostos federais dos combustíveis, a quebra do teto de gastos, mas Fernando Haddad fala aí de um governo de responsabilidade fiscal. De toda forma, o mercado já reagiu negativamente, sim. Petrobras caindo, o dólar subindo. Que cenário é esse, professor? Eu não me impressiono tanto, não é, com essas subidas e quedas, índices de bolsa e tudo mais, afinal de contas, eu acho que é papel, não é? Lá daqueles gestores, indicar para seus clientes, né, cenários possíveis e aí por diante. A tarefa da economia também não é uma tarefa que vai se resumir em uma semana e também não em 100 dias, né? Como eu falei, eu acho que o grande desafio para esse ano, primeiro, e me parece que aí tem um indicador muito bom, não é? Há um secretário de reforma tributária. Uma reforma dos tributos, todo mundo que está vendo aqui sabe, qualquer brasileiro e brasileira sabe do problema dos tributos no Brasil. Encaminhar uma reforma tributária já seria algo enorme. E entenda, a reforma tributária não vai resolver os problemas daqui a 6 meses, né? Você começa a desenhar agora, faz as alterações esse ano para encaminhar para as próximas gerações. Vai ter impacto talvez maior até na próxima administração, lá em 2026 do que nessa. Por outro lado, isso que está mexendo com os corações e emoções do mercado, né? É justamente a organização das finanças públicas, que vieram desorganizadas. A gente falou até em tom de brincadeira, né? Um teto de gastos que, na verdade, foi todo perfurado, cheio de goteiras, né? Há necessidade de um novo ajuste, né? O Brasil precisa apresentar isso. E não é só para o mercado, vamos entender bem isso, né? É para os professores universitários, para a população em geral, para sabermos coisas como, por exemplo, qual é a ordem de prioridade de aplicação de recursos? Vamos aplicar recursos mais onde? Na rede de esgotos ou vamos aplicar na saúde? Como que vai ser aplicado num ou no outro? Na rede de esgotos nós vamos chamar os parceiros privados para fazerem isso? Esse desenho é importante, né? Ninguém consegue, vamos abandonar essa ilusão, nenhum super-ministro da Fazenda, um super-herói, ele vai simplesmente chegar, tirar a caneta do bolso e dizer, pronto, agora está resolvido, está tudo equilibrado, a partir de amanhã superávit. Não é? Isso envolve uma disciplina de anos ou talvez de décadas, né? Indicando caminhos para você ter gastos de qualidade, não dá para olhar só para quantidade, isso é muito importante, qualidade e o mais importante, gastos com eficiência. E eficiência também não pode ser confundida com quantidade. Olha, economizei tanto. Não adianta você economizar tanto se, por exemplo, as universidades não conseguem pagar sua conta de luz. Isso é uma ilusão, uma mentira, né? É mais ou menos aquele sujeito que ele está economizando em casa. Como? Ele deixou de almoçar para gastar menos. Óbvio que isso aí tem um impacto terrível na sua saúde e não vai funcionar nada, não é? Professor, a gente poderia esticar nossa conversa aqui falando de meio ambiente, planejamento, cultura, entre tantos outros, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, a relação do governo federal, do governo Lula com o legislativo, Câmara dos Deputados e Senado. Ele vai ter governabilidade? Ele tem gente suficiente para caminhar com ele ou ele vai ter que fazer um exercício aí de convencimento, de abraçar o Congresso Nacional? Eu acho que isso já foi encaminhado, inclusive, em parte com aquilo que nós conversamos no primeiro bloco. Você tem um ministério hoje que é um ministério capilarizado, não é? Capturando, inclusive gerando algumas coisas assim, curiosíssimas, né? O União Brasil, por exemplo, participa do governo. O mesmo União Brasil que elegeu, por exemplo, o senador Sérgio Moro. Tem umas coisas curiosíssimas nesse desenho. Mas me parece que é um ministério bem capilarizado para construir esta base, né? O presidente parece que não titubeia dessa vez com relação a isso. O Lula 2002, 2003, né, nem todos que estão vendo vão lembrar disso, mas uma boa parte dos telespectadores e das telespectadoras lembrará, né, disso, não teve essa articulação tão abrangente ou ficou em dúvidas, né? Parece que dessa vez não houve dúvidas. Chama o MDB, chama a União Brasil, chama os outros partidos, vamos trazer para a base, por quê? Veja bem, reforma tributária, só para dar um exemplo, um pitaco rápido. 3/5 dos votos, uma boa parte da legislação tributária para você aprovar a lei complementar, maioria absoluta, não é? E óbvio, para evitar esses dissabores que nós vimos aí em últimas gestões, de o tempo todo o presidente ficar com uma espécie de punhal apontado aqui nas suas costas de um possível impeachment ou crime de responsabilidade. Uma base estável é fundamental para isso.
Costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Tran, quero agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez no Band Entrevista. Muito honrado. Obrigado. Band Entrevista de hoje, então, discutindo essa primeira semana do novo governo federal, recebendo o cientista político, o professor Alexandre Valmotti, né, trazendo um panorama dessa primeira semana. A você, o nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.